Introdução. O método é a mãe da memória. Thomas Fuller. Eu sei o que é esquecer o nome de alguma pessoa. Já me esqueci de reuniões, números de telefone, senhas do banco, piadas que Jô Soares fez na noite anterior e até mesmo da chave de casa. Atualmente vivo da minha memória excepcional, fazendo shows e oferecendo consultoria para diversas empresas do país. O que mudou? Há alguns anos eu resolvi treinar a minha memória. Sem conhecimento algum sobre memória, passei vários meses lendo livros sobre o tema, testando o que funcionava e o que não funcionava muito bem para mim. Criava a cada dia uma nova técnica, descartando ou alterando aquelas que não funcionavam. Aliando esse método da tentativa aos muitos estudos sobre o assunto, pude estabelecer uma série de técnicas mnemônicas que compilei neste livro. Está vendo, ouvinte? Você já começou bem, economizando tempo e dinheiro. Minha memória me ajudou a ter uma melhor qualidade de vida. Não preciso usar uma agenda a mais. Todos meus compromissos são armazenados diretamente em minha cabeça. Sou capaz de dar palestras ou participar de debates sem usar qualquer pedaço de papel. Provas, em vez de martírio, tornaram-se diversão para mim. Pré-requisitos. Algumas pessoas me perguntam se minhas técnicas de memória funcionam para qualquer pessoa, achando que minha performance é baseada em alguma genialidade. Apesar de me sentir lisonjeado com esses comentários, devo admitir que eles são equivocados. Qualquer pessoa que possui um cérebro, mesmo que sem um manual de instruções, é capaz de realizar as mesmas incríveis demonstrações que eu faço. Olhe para a bola. O tênis está entre meus esportes favoritos. Se você joga tênis, provavelmente seu técnico já lhe disse milhares de vezes que você deveria olhar bem para a bola antes de rebatê-la. No entanto, isso é fisicamente impossível. Durante uma partida de tênis, a velocidade da bola sempre ultrapassa a velocidade de nosso pensamento consciente em ao menos meio segundo. Esse atraso em nosso pensamento acontece porque a imagem capturada pela retina leva 1/10 de segundo para chegar ao nosso cérebro e outros 400 milissegundos para que consigamos formar uma percepção consciente da bola. Se os jogadores de tênis realmente olhassem para a bola, a mesma atingiria a quadra antes mesmo que eles pudessem mover suas raquetes. Outra situação em que nosso cérebro mostra seu poder é durante uma de nossas mais triviais atividades: atravessar a rua. Você já parou para pensar sobre como atravessar a rua é algo complexo? Antes de atravessar a rua, você calcula em fração de segundos a velocidade instantânea de cada carro, a identificação do tipo de movimento de cada carro, uniforme, acelerado ou retardado, a distância até o outro lado da rua, o tempo disponível para atravessar a rua, a velocidade que você deve utilizar para conseguir atravessar a rua sem ser atingido. Após realizar todos esses cálculos, nós somos capazes de atravessar com segurança. Ainda que atingir uma bola de tênis ou atravessar a rua sejam feitos realmente incríveis, eles são apenas exemplos das tarefas fantásticas de que nosso cérebro é capaz de realizar. Na Grécia Antiga, os gregos ficavam tão impressionados com os poderes da mente humana que os atribuíam a uma entidade separada do ser humano: os daemons. Os daemons eram espíritos enviados por Zeus para auxiliar as pessoas, seja dando conselhos ou até mesmo agindo em benefício dos homens. Até mesmo o ultra-racionalista Sócrates dizia que ele não teria sido capaz de vencer a guerra de Atenas com Esparta se não fosse a ajuda de seu daimon. Os romanos costumavam chamar esses espíritos sábios de geni, gênio. Assim, os povos da antiguidade atribuíam toda a sua sabedoria e inspiração à existência desses espíritos. No entanto, essa visão não é tão distante da realidade. O matemático John von Neumann uma vez calculou que o cérebro humano poderia armazenar um número acima de 280 quintilhões de bits de memória. Estima-se que nosso cérebro tenha cerca de 86 bilhões de neurônios
e que o número das possíveis combinações entre eles, sinapses, seja maior que o número de partículas do universo. Em contrapartida, ainda que tenhamos um verdadeiro computador em nossas cabeças, muitos de nós temos dificuldade em realizar multiplicações envolvendo números de apenas 2 dígitos sem utilizar a calculadora, ou até mesmo de nos lembrarmos do número do próprio celular. Dado o desleixo intelectual de nossa geração, acabamos contemplando a gênios como Einstein ou Leonardo da Vinci, da mesma maneira que os povos antigos, como se fossem seres dotados de poderes sobrenaturais. Performance e potencial. Conforme visto até agora, seu cérebro tem um potencial incrível. No entanto, grande parte das pessoas é muito cética em relação a todo esse potencial, alegando que se o cérebro fosse tão poderoso, por que somente poucas pessoas realmente mostram esse potencial? Tony Buzan, criador dos mapas mentais e dos campeonatos de memória, fez uma pesquisa em que os sujeitos deveriam responder a cada uma das perguntas a seguir. Abaixo de cada pergunta está a resposta encontrada em mais de 95% de todos os relatos de participantes da experiência. Na escola, já lhe ensinaram alguma coisa sobre o cérebro, suas funções e a maneira como ele compreende novas informações, memoriza, pensa, etc. Não. Você já aprendeu alguma coisa sobre como a memória funciona? Não. Você aprendeu alguma coisa sobre mnemotécnica? Não. Você aprendeu alguma coisa sobre como os olhos funcionam e como utilizar esse conhecimento em seu benefício? Não. Você aprendeu alguma coisa sobre a natureza da concentração e maneiras para exercitá-la? Não. Você aprendeu a importância de se utilizar palavras-chave em suas anotações? Não. Você aprendeu algo sobre criatividade? Não. De acordo com as respostas listadas anteriormente, creio que não deve existir mais qualquer dúvida sobre o motivo pelo qual o potencial de nossos cérebros não corresponde à performance alcançada pela maioria das pessoas. Os gênios. De acordo com a psicologia, gênios são pessoas que produzem uma obra de valor inestimável e capaz de mudar os paradigmas da humanidade. Mas o que tornaria um gênio tão diferente de nós? Seriam eles mais inteligentes? A psicologia entende a inteligência como uma capacidade muito geral que permite raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de maneira abstrata, compreender ideias complexas e aprender. É óbvio que existem pessoas mais inteligentes que outras, pessoas agraciadas pela loteria que a genética promove a cada nascimento. Também é inegável que uma inteligência alta é preponderante para um grande sucesso pessoal e acadêmico. No entanto, seria a inteligência a única explicação para certas pessoas serem tão fantásticas em seus campos de atuação? Você certamente discordaria disso se olhasse o boletim escolar ou o histórico profissional de alguns dos grandes cientistas de nosso passado. Raramente um grande cientista se destacava na infância. Muitos deles eram rotulados como lentos, incapazes ou até mesmo estúpidos. O renomado matemático Henri Poincaré foi julgado como um imbecil após se submeter ao teste de QI de Binet. Thomas Edison, inventor da lâmpada e de outras 1903 invenções, foi considerado lento na escola. Albert Einstein, disléxico, também mostrava problemas de aprendizagem na infância, sendo considerado muito lento ao ser comparado com seus irmãos. Ele tinha tanta dificuldade com o uso da linguagem que sua família temeu que ele nunca aprendesse a falar. Assim, devido à sua dificuldade com o uso da linguagem, seu professor de grego uma vez lhe disse que ele nunca seria capaz de ser alguém na vida. No entanto, aos 26 anos de idade, Einstein surpreendeu a comunidade científica ao publicar, no verão de 1905, a teoria da relatividade. 16 anos mais tarde, Einstein ganhou o prêmio Nobel devido à descoberta do efeito fotoelétrico, tornando-se não apenas uma celebridade internacional, mas também sinônimo de inteligência e dedicação. Gênios em laboratório.
A maioria das pessoas entende que os gênios são frutos da genética e não do esforço. No entanto, na década de 1980, Marian Diamond, uma neuroanatomista da Universidade da Califórnia em Berkeley, anunciou uma descoberta fantástica e capaz de revolucionar todos os paradigmas da época acerca de aprendizagem e dos gênios. Em um de seus famosos experimentos, Diamond colocou ratos em um ambiente superestimulante, cheio de escadas, esteiras e outros brinquedos de todos os tipos. Um outro grupo de ratos ficou confinado em jaulas comuns. Aqueles ratos que viveram em um ambiente mais estimulante, além de viverem por 3 anos, o equivalente a 90 anos para os seres humanos, também tiveram seus cérebros aumentados em seu tamanho. Esse aumento foi devido às novas conexões criadas entre os diversos neurônios dos cérebros desses animais. Em contrapartida, os ratos que viveram nas jaulas comuns morreram mais jovens e tiveram menos conexões celulares em seus cérebros. Desde a descoberta do neurônio, a genialidade sempre foi associada ao número de neurônios que cada indivíduo possuía. No entanto, no ano de 1911, Santiago Ramón y Cajal, pai da neuroanatomia, descobriu que, ao contrário do que se imaginava, o número de conexões entre neurônios, sinapses, eram os verdadeiros preditores da genialidade. O experimento de Diamond, citado antes, mostrava que, ao menos em ratos, era possível criar gênios em laboratórios através de exercícios mentais. Será que esses princípios se aplicariam às pessoas? Era o que Diamond queria descobrir. Ela obteve diversos cortes do cérebro de Einstein e os examinou. Conforme suas expectativas, Diamond encontrou um número maior de células gliais no lobo parietal esquerdo do cérebro de Einstein. As células da glia, geralmente chamadas neuróglia ou simplesmente glia, grego para cola, são células não neuronais do sistema nervoso central que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios. Geralmente arredondadas, no cérebro humano as células da glia são cerca de 10 vezes mais numerosas que os neurônios. Além disso, essas células também ajudam na transferência de sinais eletroquímicos entre neurônios. Diamond já esperava encontrar uma alta concentração dessas células no cérebro de Einstein, visto que ela também encontrou uma alta concentração dessas células nos cérebros de seus ratos gênios. A presença dessas células no cérebro de Einstein sugeriria que um processo de enriquecimento similar ocorreu durante a vida do famoso físico. Ao contrário dos neurônios, que se reproduzem pouquíssimo ao longo de nossa vida, células gliais, axônios e dendritos podem aumentar em número de acordo com a maneira com que nós usamos nosso cérebro. O trabalho de Diamond sugere que, quanto mais aprendemos, mais conexões são criadas. Para que pensar? Para você ter uma ideia, antes da invenção do primeiro alfabeto linear, por volta de 1700 a.C., pelos fenícios, todo o processo de transferência de informação era basicamente oral e, para tanto, esses povos precisaram desenvolver técnicas eficazes de memorização, de forma a assegurar sua unidade política, social e religiosa. Assim, os povos antigos foram as mentes mais brilhantes que já surgiram no planeta. Atualmente, existem diversas facilidades que coíbem nosso desenvolvimento intelectual. Há uns dias, perguntei a um amigo qual era o seu novo número de telefone celular. Em vez de me responder, ele disse: "Só um minuto." Em seguida, consultou a agenda de seu celular, onde havia cadastrado um telefone com o nome de meu número. É claro que, por eu ser um campeão de memória, o fato rendeu umas boas risadas em nossa roda de amigos. No entanto, esse fato nos exemplifica claramente como nossa sociedade está pensando cada vez menos. Ainda que estejamos na era da informação, os seres humanos estão pensando cada vez menos. Uma vez, em uma palestra, ao mostrar minha indignação perante essa preguiça mental que parece contaminar nossa sociedade, um senhor me fez a seguinte pergunta:
Mas se eu posso anotar tudo no meu celular, para que iria me dar ao trabalho de guardar na cabeça meus compromissos ou números de telefone? Ao contrário do que se pode imaginar, eu não pretendo voltar para a antiguidade. Eu realmente gosto das invenções da atualidade, como o computador e o celular. Desse modo, o que proponho não é o fim aos modernos equipamentos eletrônicos. Pelo contrário, se não fossem os avanços tecnológicos, eu dificilmente poderia me comunicar com Dominic O'Brien ou Ben Pridemore, campeões mundiais de memória, para discutirmos sobre a criação de novas técnicas para vencer os campeonatos de memória ou para quebrar a banca dos cassinos. O grande problema está no uso da tecnologia como muleta e não como ferramenta para o desenvolvimento humano. Quando começamos a utilizar essas muletas tecnológicas de maneira cada vez mais sistemática, nos tornamos cada vez menos capazes de pensar, nos tornando presas fáceis para as diversas doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Assim, espero que nosso curso não o torne apenas capaz de passar nas provas ou nos concursos que você deseja, mas também torne sua vida mental cada vez mais saudável. O que é a memória? A memória é uma função inteligente. Permite que seres humanos e animais se beneficiem da experiência passada para resolver problemas apresentados pelo meio. Proporciona aos seres vivos diversas aptidões, desde o simples reflexo condicionado até a lembrança de episódios pessoais e a utilização de regras para a antecipação de eventos. A memória é normalmente entendida como uma fita de vídeo, como se todas as nossas experiências estivessem gravadas para sempre. No entanto, lembrar implica um processo ativo de reconstrução e não se assemelha a assistir a uma fita de vídeo do passado. De acordo com nosso interesse e envolvimento emocional, nossas memórias são continuamente modificadas, selecionadas, torcidas, construídas, reconstruídas e destruídas. Alguns pesquisadores costumam falar sobre códigos de memória, ao invés de memórias, porque dessa forma nos lembramos que a memória não é uma reprodução da realidade, e sim uma criação humana. Os códigos de memória não se diferenciam apenas no seu conteúdo. Apesar de concordarmos sobre o que seria um cachorro, a palavra cachorro evocará memórias diferentes em cada um de nós. Essas memórias diferenciam-se pelo conteúdo. Conhecemos cachorros diferentes em toda a nossa vida e pela nossa relação pregressa com o animal. Pessoas que já sofreram ataques caninos certamente evocarão memórias negativas ao ouvir a palavra cachorro. Suponha que você precise devolver um livro para um amigo chamado Rodrigo, na UFMG, no dia 26 de setembro de 2007, uma quarta-feira. A seguir, teremos um exemplo dos códigos de memória envolvidos nessa intenção. O que fará você se lembrar de devolver o livro? Acordar pela manhã e verificar no calendário o dia do mês, 26 de setembro, pode lhe lembrar de devolver o livro. Você pode se lembrar de devolver o livro ao avistar a entrada da UFMG. Encontrar alguém com o mesmo nome de seu amigo, Rodrigo, também pode lhe remeter ao empréstimo. Avistar seu amigo é uma outra forma de se lembrar do livro emprestado, apesar de provavelmente não ser de muita valia, caso você não tenha se lembrado de trazer o livro consigo. Perceba que alguns códigos de memória são mais fortes que outros. Dessa forma, treinar sua memória é basicamente a criação de códigos de memória poderosos. Sabe andar de bicicleta? A sabedoria popular nos diz que é impossível esquecer de como se anda de bicicleta. Por que isso acontece? Cientistas da Universidade de Nova York treinaram um gato para distinguir entre duas portas, uma porta comum e outra porta em que haviam pintados 2 círculos concêntricos. O gato rapidamente aprendeu que a porta com círculos concêntricos reservava uma porção de ração. No entanto, o fantástico da pesquisa não está no fato de ser possível ensinar um gato sobre como distinguir entre duas portas. O que realmente intrigou os cientistas foi um scan
feito no cérebro do gato após o aprendizado. O exame detectou que o simples ato de reconhecimento e discriminação acionava de 5 a 100 milhões de neurônios do cérebro do gato, 1/10 de toda sua massa cerebral. Desse modo, esse experimento nos mostra que, ao contrário do que se imagina, nossas memórias não se encontram em uma região específica de nosso cérebro. Caso contrário, o gato só seria capaz de aprender, no máximo, 10 tarefas complexas. Na verdade, as memórias não se encontram armazenadas nos neurônios propriamente ditos, e sim no padrão de sinais elétricos emitidos entre 2 ou mais células nervosas. Mas o que mantém esses padrões preservados por vários anos? O que nos tornaria capazes de nos lembrarmos de como andar de bicicleta após anos sem exercer essa atividade? Na década de 1940, um psicólogo chamado Donald Hebb conseguiu responder a essa pergunta. Em suas pesquisas, ele descobriu que quando 2 neurônios adjacentes adquirem o hábito de trocarem entre si sinais elétricos, ocorre uma mudança neuroquímica nas 2 células, o que as leva a interagir mais facilmente entre si do que entre outras células nervosas que não estão envolvidas na mesma atividade aprendida. A essa mudança neuroquímica chamaremos de conexões hebbianas. Quando você aprende a andar de bicicleta, os neurônios envolvidos nessa atividade formam conexões hebbianas mais duradouras. Desse modo, quando você resolve andar de bicicleta após 20 anos, sem ao menos subir em uma, essas conexões hebbianas ainda estão presentes, levando a uma rápida ativação do padrão elétrico relacionado a essa atividade. Memórias falsas e errôneas. Conforme dito anteriormente, nossas memórias são constantemente modificadas, selecionadas, torcidas, construídas, reconstruídas e destruídas. Desse modo, é comum os fenômenos conhecidos como memórias falsas e errôneas. Uma falsa memória é aquela que se baseia no ouvir dizer ou na sugestão. A falsa memória difere da memória errônea. Esta baseia-se em experiências reais que são recordadas incorretamente. No entanto, falsas memórias são memórias de ter experimentado algo que na realidade nunca se experimentou. Durante a Guerra da Coreia, mostrou-se a um grupo de candidatos a oficiais uma fotografia de um ataque das forças norte-americanas. A fotografia mostrava um soldado americano com uma faca na mão, atacando um guerrilheiro da Coreia do Norte. Depois de 1 segundo ou 2, retirou-se a fotografia e os candidatos a oficiais foram convidados a descrever o que haviam visto. Os resultados foram semelhantes aos de todos os testes desse tipo. Muitos rapazes julgaram ver o coreano como o agressor e o soldado americano como vítima do ataque. Esse é um típico exemplo de uma memória errônea. Experiências reais que são recordadas incorretamente. Outra experiência sobre o fenômeno da memória errônea envolvia um grupo de pessoas de ideias políticas conhecidas. Metade das pessoas escolhidas era favorável ao Partido Republicano e metade ao Partido Democrático. Os 2 grupos tiveram que ouvir um discurso de 10 minutos sobre política. O conteúdo do discurso foi cuidadosamente preparado para que contivesse ideias contrárias aos 2 partidos na mesma proporção. Disseram então aos examinados que eles seriam submetidos a um teste de memória, mas que só lhes perguntariam sobre o discurso 21 dias depois. Após o período combinado, os republicanos lembraram-se de muitos trechos antidemocratas. Em contrapartida, os democratas lembraram-se das passagens que se harmonizavam com suas próprias ideias. Um exemplo clássico sobre o fenômeno de falsas memórias é sobre Jean Piaget, o célebre educador infantil. Piaget afirmava que as suas mais antigas memórias eram de ter sido quase raptado com a idade de 2 anos. Recordava detalhes como estar sentado no carro de bebê, ver a enfermeira defender-se do raptor, arranhões na cara dela,
um policial perseguindo o raptor. A história era reforçada pela enfermeira, os pais e outros que a tinham ouvido. Piaget estava convencido que se recordava do acontecimento. Contudo, ele nunca aconteceu. 13 anos depois da alegada tentativa de rapto, a antiga enfermeira escreveu aos pais de Piaget para confessar que tinha inventado toda a história. Piaget escreveu posteriormente: "Devo, portanto, ter ouvido, enquanto criança, o relato desta história e projetado-a no passado em forma de memória visual, que era uma memória de uma memória, mas falsa." Esses fenômenos acontecem porque a mente não recorda todos os detalhes de um acontecimento, mas apenas alguns dados. Desse modo, preenchemos o resto baseados no que deve ter sido. Para um acontecimento ficar guardado a longo prazo, uma pessoa tem de o perceber, codificar e ensaiá-lo, falar sobre ele, ou ele decai. Assim, com o passar do tempo, nos lembramos mais de nossas codificações do que dos eventos propriamente ditos. Eco da memória. Todos os nossos sentidos apresentam o que costumamos chamar de eco de memória. Através desse estranho fenômeno, o órgão sensorial envolvido continua a responder mesmo depois de cessado o estímulo. Um exemplo comum de como trabalha o eco de memória é o modo como nossos olhos se comportam quando desligamos uma lâmpada elétrica. Os olhos continuam a ver a luz uma fração de tempo, mesmo depois que interrompemos o circuito e não há mais corrente para aquecer o filamento da lâmpada. Outro exemplo, pelo qual você já deve ter passado alguma vez, é o que acontece quando alguém lhe dá um tapa no ouvido. Embora o som do contato seja momentâneo, você continua a ouvi-lo algum tempo depois do golpe. Você já deve ter reparado no que acontece quando uma pessoa está lhe falando e você não está prestando atenção ao que ela diz. Se a pessoa para de falar, você continua a ouvi-la durante 1 segundo ou mais. Trata-se, mais uma vez, de um eco de memória, o mesmo que o ajudou quando você estava na escola. Se você não estava prestando atenção à aula e de repente o professor lhe fez uma pergunta, é provável que o eco de memória o tenha habilitado a se lembrar da pergunta o suficiente para respondê-la. O eco, a resposta de um órgão sensorial, entretanto, não funcionaria se o professor fizesse uma pausa entre a última frase e a pergunta. Como não se trata de uma memória verdadeira, e sim de um eco, depois da pausa, o ouvido não responderia mais. O que acontece, então, quando você tenta memorizar um telefone pelo método aprendizado contínuo? Você está apenas ouvindo, ou lembrando, por causa do eco, e não por causa de uma eficiência de memória. No caso do número de telefone, o aprendizado contínuo que você fez lhe dará certamente um eco na hora de discar o telefone. Mas o que acontece se a linha estiver ocupada? Você provavelmente se esquecerá do número. O fenômeno da reminiscência. O fenômeno da reminiscência foi descoberto, por acaso eu diria, em experiências que desejavam quantificar o tempo que se leva para esquecer qualquer coisa. Como esperado, as experiências mostraram que qualquer informação adquirida precisa ser revista com frequência para não ser esquecida. Nenhuma novidade até aqui. Um psicólogo inglês, P.B. Ballard, no entanto, descobriu que algum tempo depois de a pessoa adquirir um conhecimento, sua fixação é maior que imediatamente após a aquisição. Não entendeu? Bem, vamos ao experimento do psicólogo. Ele fez um experimento envolvendo garotos de 12 anos, acostumados a aprender poesia no colégio. Estabelecendo como unidade o número de palavras que as crianças eram capazes de lembrar imediatamente após haverem lido a poesia pela primeira vez e dando a esse número o valor 100, eis o que o Dr. Ballard encontrou. Imediatamente após a leitura, 100.
Um dia depois, a média era 111. 2 dias depois, a média era 117. 3 dias depois, a média era 113. 4 dias depois, a média era 112. 5 dias depois, a média era 111. 6 dias depois, a média era 99. 7 dias depois, a média era 94. Vocês podem perceber que nos 5 dias que se seguiram ao aprendizado, o efeito da reminiscência aumentou o poder de memória das crianças, 1 ponto além da memória original, utilizando o fenômeno da reminiscência. A primeira regra da reminiscência para o aprendizado, não apenas de números, é: um momento de descanso vale mais 2 momentos seguidos de repetição. Depois de haver repetido a informação a ser memorizada, faça uma pequena pausa e repita-o outra vez. Depois, faça outra pausa e repita novamente. Cada pausa permite que o fenômeno da reminiscência atue, aumentando a probabilidade de que você se lembre mais tarde. Assim, nada de ficar repetindo fórmulas matemáticas ou leis como um papagaio. Mais tarde, falaremos sobre os flashcards, outra aplicação do fenômeno da reminiscência. Memória fotográfica. O que tornaria minha memória e de outros mentatletas algo tão excepcional? Será que somos dotados da chamada memória fotográfica? Achar que o cérebro é capaz de guardar impressões instantâneas e conservá-las com perfeição como se fosse um pedaço de filme fotográfico é uma ideia equivocada. Se você está convencido de que uma pessoa que possui uma boa memória é dotada de uma habilidade fotográfica, está acreditando em uma coisa fantástica. Peça a qualquer pessoa que afirme possuir uma memória fotográfica para olhar rapidamente para uma página do catálogo telefônico e depois repetir tudo o que está escrito. Ou então, peça para essa pessoa olhar uma foto rica em detalhes por apenas 1 ou 2 segundos e depois descrever tudo o que ela vê. Isso é impossível, a não ser que a pessoa estude cuidadosamente a página, aplicando todos os princípios básicos de memória expostos neste livro. A ideia de memória fotográfica nasceu da falta de compreensão dos princípios da memória e do significado da palavra fotográfico. Para uma pessoa comum que assiste a uma das minhas demonstrações de memória na TV, a única explicação parece ser a de que eu possua uma memória fotográfica. No entanto, todos os meus feitos de memória são conseguidos graças a truques, baseados em algum método que envolve associação de ideias, algo que você também será capaz de aprender. Imagens mentais. Ao longo deste livro, você aprenderá como criar imagens mentais que tornarão sua memória muito poderosa. Feche seus olhos e imagine um sorvete de morango ou um elefante cor-de-rosa. Se somos capazes de criar mentalmente imagens tão vívidas, o que as diferenciariam de uma memória fotográfica? Porque essa imagem visual não é tão nítida quanto uma fotografia. Imagine que você examine todos os detalhes de um quadro, com exceção de um, e que eu lhe faça uma pergunta justamente a respeito desse pormenor. Você não poderia responder, por se tratar de um pormenor que não notou e, portanto, não gravou. Se você dispusesse de uma fotografia do quadro, poderia examiná-la e responder facilmente à pergunta. Assim seria a memória fotográfica, se ela existisse. Você poderia examinar com os olhos da mente a fotografia do que viu e observar um pormenor no qual não havia reparado antes. A menos que você tenha estudado aquele pormenor, a menos que o tenha incluído em sua imagem visual, não poderá responder à minha pergunta. Assim, as imagens visuais não são tão completas como uma fotografia, e nunca o serão, a menos que se faça um esforço especial
para estudar cada pormenor do quadro. As pessoas que dizem possuir uma memória fotográfica ou que têm a fama de possuir esse dom têm sido estudadas em laboratórios sob condições controladas. Os resultados mostram que essas pessoas não dispõem de memória fotográfica. Não podem responder a perguntas a respeito de coisas em que não repararam. Essas experiências têm mostrado que as pessoas só conseguem utilizar seus poderes de memória nos aspectos do assunto que decidiram memorizar. Por exemplo, um sujeito era capaz de repetir corretamente diversos pares de palavras. No entanto, se no meio da experiência se pedia a ele para dizer apenas a segunda palavra de cada par, atrapalhava-se todo. Outra experiência que prova que a memória eficiente não é um processo fotográfico consiste em mostrar ao sujeito palavras escritas em diferentes cartões coloridos. O sujeito é capaz de se lembrar das palavras, mas se não houver nenhum aviso prévio de que as cores fazem parte do teste, encontrará grande dificuldade em associar cada palavra à cor do cartão correspondente. Conforme dito anteriormente, há uma exceção para a afirmação de que a memória fotográfica não existe. Algumas crianças têm uma imagem muito nítida pouco depois de verem alguma coisa. Trata-se de um fenômeno semelhante ao eco de memória, que discutimos anteriormente. Essas crianças, geralmente antes dos 13 anos, podem olhar para uma cena e realmente vê-la quase como uma fotografia, alguns instantes após a visão original. Embora se trate de uma imagem nítida, não corresponde exatamente à realidade. Descobriu-se que essa imagem é moldada e distorcida pelos interesses da criança. Se uma coisa nas cenas interessa particularmente, a imagem será maior que o tamanho real, ou pode ser interpretada diferentemente, de acordo com os interesses e ideias da criança. O eco, chamada uma imagem eidética, persiste por apenas alguns segundos depois de sua visão original. Não se trata, como na suposta memória fotográfica, de uma memória permanente. A imagem eidética é um fenômeno mais comum no fim da infância, desaparecendo durante a adolescência. O que isso significa? Quanto maior o significado, melhor a memória. Independente do que você deseja memorizar, isso somente será possível se a informação a ser adquirida fizer algum sentido para você. A mulher de um jogador de futebol pediu-lhe certa vez que não se esquecesse da data de aniversário de casamento. "Acha que me esqueceria daquele dia?" respondeu o jogador. "Foi quando eu fiz o meu primeiro gol de bicicleta." Você se lembrará muito melhor das coisas se lhes der um significado. Ao longo de nosso curso, você será capaz de criar códigos de memória cada vez mais fantásticos. A criação de significado para as informações intangíveis é parte importante desse processo. Como nomes e rostos de pessoas podem possuir um significado? Como encontrar significado em uma lista de compras ou de afazeres diários? Qual o significado dos diversos números e códigos que preciso memorizar em minha empresa? Existe um significado na lista de nervos cranianos? A lista de perguntas é infindável. Estou certo de que você pensou em pelo menos em uma pergunta desse tipo. Ao longo deste livro, você aprenderá a dar um significado a qualquer coisa que você deseje memorizar. Tipos de memória. Uma classificação habitual é de acordo com o tempo transcorrido entre sua aquisição e o momento em que são evocadas. Memória imediata, segundos, minutos. Recente, horas ou poucos dias. Remota, semanas, meses, anos. De acordo com o tipo de informação, alguns autores costumam classificar as memórias como declarativa, saber que, e de procedimentos, saber como, ou semântica, a linguagem, e episódica, memória de eventos ou episódios. No entanto, todas as diversas classificações são recursos puramente didáticos,
visto que não existem evidências conclusivas de que os diversos tipos de memória correspondam a processos químicos diferentes. Por que esquecemos? James McCuff, diretor fundador do Centro de Neurobiologia de Aprendizado e Memória, costuma dizer que um dos aspectos mais notáveis da memória é o esquecimento. Esquecer é normal e necessário. Scholen Asch, famoso escritor polonês radicado nos Estados Unidos, costumava dizer que não é o poder de se lembrar, mas justamente o contrário, o poder de se esquecer, que é uma condição necessária para a nossa existência. Muitas de nossas memórias nos incomodam, como os medos, humilhações ou perdas. Outras nos prejudicam, como as fobias, estresse pós-traumático ou até mesmo transtornos obsessivos compulsivos, TOC. Biologicamente, o esquecimento é explicado pela saturação dos mecanismos de memória. Seu cérebro é bombardeado com milhões de bits de informações diariamente. Imagine como seria confusa a nossa vida se guardássemos todas essas informações. Nós lembramos apenas o que julgamos importante o suficiente para ser lembrado. A mente escolhe qual informação não é importante e imediatamente a descarta. No entanto, como deixar de esquecer o nome dos nervos cranianos, notas importantes do direito administrativo ou até mesmo o lugar em que você deixou a chave da sua casa? Você tem memória fraca? É comum as pessoas reclamarem diariamente de suas memórias. No entanto, a maioria das falhas cotidianas de memória deve-se principalmente pela falta de zelo na criação dos códigos de memória e não por uma falha cognitiva. Confiança. Uma grande razão para a falta de uso de estratégias mnemônicas deve-se ao fato das pessoas estarem geralmente convencidas de que têm uma memória péssima. Essa crença é recorrente de as pessoas ouvirem desde a infância que a memória é algo muito falho. Outra razão para a desconfiança na memória é o avanço da idade. Adultos mais velhos costumam justificar a falha da memória como um resultado inevitável do passar do tempo. Um fato interessante é que existe uma relação muito pequena entre o grau de insatisfação com a memória e sua verdadeira habilidade em se lembrar. Estudos nos mostram que as pessoas que geralmente reclamam muito da memória não se esquecem com mais frequência que as pessoas que não veem problemas com sua memória. Atualmente, sou considerado uma das melhores memórias do mundo, simplesmente porque confio em minhas habilidades e na necessidade em criar códigos de memória poderosos. Monitorando a memória. O monitoramento da memória é um hábito que está por trás de todas as estratégias mnemônicas. Se você não monitora a qualidade dos códigos de memória utilizados no seu dia a dia, como poderá reconhecer a necessidade da aplicação de alguma estratégia mnemônica? As crianças não costumam monitorar sua memória. Apesar de terem bastante confiança em sua habilidade de lembrar, elas não costumam reconhecer a necessidade do uso de estratégias mnemônicas. Elas costumam raciocinar da seguinte maneira: se lembro agora, por que não lembraria depois? Com o passar do tempo, as crianças percebem que a memória pode falhar e aprendem a lidar com isso. O monitoramento da memória é um hábito instintivo. Quantas vezes você já não se viu criando músicas ou histórias mirabolantes para poder se lembrar de uma fórmula de matemática ou um evento histórico importante? Observação. A observação está por trás de qualquer código eficiente de memória. Infelizmente, o ser humano não é observador por natureza. A prova disto é uma brincadeira proposta por Harry Lorraine em um de seus livros. Você possui um relógio de pulso analógico? Caso positivo, cubra-o e responda.
O número 6 de seu relógio está escrito com algarismos arábicos ou romanos? Descubra seu relógio e veja se você acertou. Caso tenha errado, não se preocupe. Em todas as minhas palestras pelo Brasil, pouquíssimas são as pessoas que as respondem com convicção e de maneira correta. Engraçado que muitos dizem com convicção a resposta errada. Agora que você sabe como é escrito o número 6 em seu relógio, cubra-o novamente. Que horas são neste exato momento? Mais uma vez, sua falta de observação provavelmente lhe enganou. Criar o hábito de observarmos mais as coisas ao nosso redor irá tornar nossa memória bem melhor. Interesse. O interesse é o principal pilar da memória. Nós memorizamos com bastante facilidade tudo aquilo que nos interessa. A história de um soldado que voltou de uma longa missão no exterior mostra claramente como o interesse especial estimula inconscientemente a memória. Um soldado voltava de uma missão e foi recebido no aeroporto por sua noiva. Enquanto esperavam a bagagem, ele apontou para a linda moça que viera no avião. É a senhorita Tracy. Como sabe o nome dela? Perguntou a noiva. O soldado então explicou à noiva que o nome dela aparecia juntamente com o do piloto e do copiloto na porta da cabina de comando. Querido, perguntou ela, como se chama o piloto? Você pode ver que a memória funciona automaticamente de modo a ajudá-lo a lembrar. Você se lembra das coisas que deseja lembrar e esquece as coisas que não lhe interessam tanto. Se você esquece de pagar uma conta, provavelmente é porque em seu íntimo você realmente não deseja pagá-la. Vejo muitas mães me procurarem dizendo que estão preocupadas com os filhos, visto que eles têm uma memória muito ruim e andam tirando muitas notas baixas no colégio. Estranho eles terem memória tão ruim e serem capazes de escalar o time de futebol que torcem, evocar com precisão toda a saga de Dragon Ball Z ou qualquer outro assunto do interesse deles. Os seres humanos, independentes da idade, têm excelente memória, mas, muitas vezes, são desinteressados por assuntos realmente importantes. Quando devemos memorizar algo importante, mas desinteressante, devemos criar o que chamo de motivo de memória.